Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você veio aqui no YouTube ou se você está no Espelho de Circe. Não é na Roca das Moiras, hoje é a Taberna dos Argonautas junto e o Bate-Papo Mayhem. E agora toda terça-feira, a cada 15 dias, a gente vai estar convidando pessoas muito especiais para conversar. E as nossas hosts maravilhosas. Ingrid, como é que você está? Eu tô de boa, tô muito feliz, né, de estar aqui hoje com vocês, porque fiquei muito curiosa com o trabalho da Paula e da esposa dela, achei o máximo. E muito feliz também de estar com a Bruxa Debochada, que é a minha parceira aí de guerra, de luta. A gente também tá junto, Bruxa Debochada. Como que você tá assim, Thiago? Estou ótima, estou muito feliz, cada vez convidados mais especiais para a gente trocar uma ideia, conhecer outros universos, se aprofundar em coisas maravilhosas, em projetos únicos. Então, Paula, muito bem-vinda à Taberna dos Argonautas, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Estou super feliz com a recepção de vocês, fico bem animada em saber que tem gente que já conhece o projeto faz tempo, tem gente que está conhecendo agora, e com isso a gente tem bastante coisa para falar. Então, vamos começar a primeira pergunta, que já é clássica. A primeira pergunta, Paula, que a gente sempre faz para todos os convidados é para você contar um pouquinho da tua jornada. Então, como é que você começou, né? Então, a gente brinca e fala que é criancinha, vai lá, tá recebendo a hóstia, tudo e tal, e aí cresce e vai publicar um tarô só de mulheres. Daí a primeira de repente. O que deu errado? Olha, Marcelo, acho que eu comecei a dar errado cedo. Assim, na segunda série eu escrevia uns livros de histórias feministas e imprimia e vendia na escola. Olha que loucura. Mas esse contato com o misticismo, eu vou falar aqui sobre a Nosotras, né? Porque eu estou falando aqui, eu, Paula, mas eu estou falando desse projeto que é meu, em conjunto com a Elisa, e a Nosotras nasce muito desse nosso encontro, assim. Então eu vejo que é como se esse cruzamento de histórias gerasse um terceiro ser, assim, que é a Nosotras na nossa vida e que é uma outra figura, para além de nós duas, essa outra figura que é a Nosotras. E a gente fala desse projeto embrionário surgindo ali em 2013, em 2014, que foi quando nós nos conhecemos. Estávamos cada uma numa busca no seu processo espiritual. Eu já era professora de astrologia na época, ensinava sobre astrologia, tinha me formado aí em astrologia alguns anos antes, junto com a faculdade, fiz um curso de formação em astrologia e estava trabalhando com isso, e ao mesmo tempo que a gente tem uma fascinação, né, por esse universo ocultista, ele dá muito medo, eu acho. E eu acho que quando eu e a Elisa nos encontramos, a gente começou a romper essas barreiras do medo, assim, e a começar a olhar para o nosso processo e para a nossa missão mesmo, com as ferramentas que a gente estava conhecendo, com as histórias que a gente estava descobrindo através dela. E aí, com isso, começou a surgir o projeto do Nosotras, que, enfim, com muita ajuda, foi lançado alguns anos depois. Fantástico. E aí, vou dar um spoiler, a Ingrid quer perguntar a Cíntia, porque o tarô de vocês tem uma coisa que é super especial e que não tem nenhum outro tarô, né? Quer falar para a gente um pouquinho qual é o grande segredo, né? Qual é o grande diferencial do Nosotras? Então, Marcelo, agora já tem, né? Depois do nosso, agora já existem alguns tarôs modernos de fora do Brasil, acredito que no Brasil ainda mais nenhum, mas já surgiram outros tarôs depois do lançamento do nosso que seguem essa linha de utilizar imagens de mulheres, assim. Hoje em dia a gente vê que já surgiram outros, mas o nosso foi o primeiro mesmo, um projeto ali de 2017, que foi quando a gente publicou ele pela primeira vez, e a gente trouxe a Elisa através da colagem, né, utilizando a arte dela de colagem, e a gente trouxe essa releitura, esse novo formato, onde a gente busca se manter muito fiel à estrutura tradicional do tarô e aos tarôs que a gente teve como referência mesmo, né? Como o da Pamela Smith, o tarô de Marsella, ao mesmo tempo em que a gente traz um pouco da nossa visão desses corpos de mulheres, desses corpos que estão em cartões postais antigos, né? Com os quais a Elisa trabalha por conta da colagem.
e ao mesmo tempo, né, resgatando, além desses corpos, alguns simbolismos que falem sobre outros lugares, né? Que falem sobre outras culturas, que pensem em outras sociedades de mulheres, e que a gente tivesse esses símbolos também em diversos lugares do nosso baralho, nos convidando a pensar sobre esses mesmos lugares, sobre essas mesmas representações, sobre isso que está por trás do símbolo, só que como isso seria pensando em outras sociedades, como isso seria pensando em comunidades de mulheres, como essas mesmas leituras, essas mesmas interpretações podiam ser passadas agora através desses outros símbolos. Então, foi isso que a gente fez com nós outras. A gente criou o primeiro tarô do mundo só com imagens de mulheres e somos muito, muito orgulhosos desse trabalho. E não é só isso, a qualidade gráfica é uma coisa assim espetacular. Eu sou suspeito para falar que eu acabei acompanhando sem querer o processo de vocês, né? Porque a gente usa a mesma fábrica. E aí o cara tava empolgadíssimo lá, ele falava assim, meu Débio, vem aqui ver isso. Olha esse tarô, porque ele tem uma quarta cor, uma quinta cor e tal. Então eu queria, se você pudesse explicar para a galera que está assistindo, mostrar alguma carta e explicar um pouquinho do processo, porque ele realmente ele tem um diferencial muito grande nesse quesito de qualidade, né? Eu vou tentar aqui ajustar a minha iluminação para mostrar bem para vocês. Essa parte, Del Débio, se você quiser, inclusive procurar chamar a Elisa num outro dia para vir falar sobre isso, ela vai amar, porque a Elisa é uma pessoa que se formou nas gráficas, a formação de vida dela foi essa, assim, ela começou com 14 anos a trabalhar em gráficas e ela foi... adquirindo mais conhecimento nessa área, foi para finalização, depois foi para direção gráfica, se tornou diretora artística, né? A gente trabalhou numa empresa juntas. Então, assim, hoje ela é artista, mas ela é fascinada por essa arte para além do digital. O que acontece com ela quando ela vai para o papel, né? O que acontece nesse momento? Deixa eu tentar diminuir a luz aqui, para ver se dá para enxergar melhor. Aqui dá, ó. Ó, eu peguei duas, inclusive nossa imperatriz e nossa imperadora, que são essas duas figuras. Na época que a Elisa começou já a estudar tarô, ela se dedicou também, né? A gente começou a guardar um pouco do nosso salário, a gente trabalhava em empresa na época, mas a gente começou a guardar um pouquinho e a tentar investir em tarôs internacionais. Então, a gente comprou, assim, a gente ficou muito tempo com 2 tarôs. Era 2 tarôs só que a gente tinha, mas a gente queria ver mesmo essa questão da qualidade gráfica feita em outros lugares, né? Como é que eram essas impressões fora do Brasil. E nisso, a gente encontrou o Júnior, esse seu fornecedor, que é um anjo em nossas vidas. A gente passou muito perrengue antes dele, na verdade. A gente teve outras impressões feitas em outros lugares que não atingiram nossa expectativa, com as quais foi bem frustrante, assim, de lidar. E quando a gente achou ele, vimos, assim, que tudo que a gente falou, ele nunca tinha feito, mas que ele estava bem animado para começar a fazer. A gente ficou muito feliz, assim, de encontrar alguém para trabalhar junto. E a gente gosta muito mesmo de poder ter esse parceiro e estamos sempre levando desafios para ele, inclusive. Cada mês ele quer matar a gente, mas a gente chega num resultado muito bom juntos. Que lindo! Essa também. Muito maravilhoso. Massa. Muito massa. Paula, a Anabelle está perguntando assim, né? Ela falou assim, queria saber a relação das ancestralidades na composição do tarô, de povos andinos, de África, além de dar voz a Pamela Smith, também como magista, mulher e lésbica. Tá, calma aí, muitas perguntas nessa. Então, eu acho que quando a gente faz essa proposta de trazer um tarô só de mulheres, a gente está repensando essa questão dos lugares sociais, né? Então, tem cartas, por exemplo, que são sobre comunidade, como o 10 de ouros, né? Isso não é só sobre uma mulher, não é a imagem de uma mulher. É pensar toda essa sociedade, como ela poderia funcionar, como talvez ela tenha funcionado um dia, né? Relacionando com a nossa memória e as histórias que chegam até nós também, essa parte da tradição oral que a gente conhece através das histórias contadas por mulheres. E aí, o que a gente faz com isso? A gente repensa esses lugares sociais do que é ser mulher, né?
Então, como seria uma vila onde moram mulheres, né? Existem cartas sobre encontros amorosos, sobre casamentos, e esses encontros amorosos e casamentos entre mulheres, né? Existem cartas sobre guerras e sobre brigas, e como são essas guerras entre mulheres. Então, quando a gente põe isso na estrutura do tarô, é esse grande desafio de não só falar assim, eu vou botar aqui uma mulher, né? A figura de uma mulher, mas sim de todas essas formas infinitas que o tarô nos traz, né? Nessa simbologia magnífica que ele tem, pensando em como isso seria ocupado por corpos de mulheres, né? Então, com isso, o que a gente faz, né? Trazendo esses retratos, a gente está repensando justamente esse lugar ancestral, né? De quais foram as sociedades que existiam, que poderiam ter existido, sobre as quais as histórias nos contam, né? Sobre as quais nós ouvimos histórias de famílias, sobre as quais nós lemos quando lemos na mitologia e em outras referências assim. Então, é nisso que surgem todas essas inspirações, todas essas sociedades, né? Essa representatividade que as pessoas falam, que nada mais é do que uma busca, uma pesquisa por retratar possíveis relações entre mulheres que hoje nós temos, mas que nós queremos dizer que não são novas, que não são uma invenção moderna, que estão, na verdade, na nossa base, assim, e que, embora tenham muitas camadas de história aí para a gente, né, pesquisar e cada vez mais tirando esses véus da frente para descobrir como foram, né, através das imagens, talvez a gente possa começar a se conectar com essa visão de como seria esse lugar, de como seriam essas mulheres existindo em diferentes lugares de diferentes formas, assim. Então, acho que é isso que a gente faz. E o trabalho da Pamela Smith vem nisso, né? Na verdade, a Pamela é nossa madrinha para tudo isso, porque foi quando a gente se deparou com o nome dela e a gente percebeu o quão mal pesquisada ela ainda era na época, e acreditamos que ainda falta referências para falar sobre a vida de uma mulher que foi tão incrível. Quando a gente viu que ela era uma jovem, que ela se formou em arte super cedo, a primeira exposição dela foi numa galeria do Brooklyn, ela viajou muito tempo com o teatro, ela era responsável por figurinos e por cenários, ela era uma mulher lésbica, uma sufragista, tem artes dela nessa época também, né, muito politizadas. O fato dela ter nas imagens dela diversos simbolismos que mostram esse estudo do ocultismo sendo feito por ela de uma maneira talvez independente, mas muito profunda, assim, e a gente falou, nossa senhora, olha só, esse é um dos baralhos mais populares do mundo, é um dos que a gente mais vê em todos esses lugares, em todo lugar que a gente vê tarô, a gente vê o baralho que foi desenhado por ela, e ela ainda é tão mal pesquisada. Quais outras estão, né? Quais outras mulheres estão aí que a gente não sabe e ninguém vai nos contar se a gente não se dedicar a pesquisar por elas, a buscar pelo nome delas, a ter curiosidade para saber mais sobre a vida delas e para, através do nosso trabalho, né, divulgar e enaltecer essas que vieram antes da gente. Com certeza, acho muito massa você ter falado isso. Inclusive aqui no Espelho de Circe a gente teve um tempo que a gente estava fazendo uma série chamada Mulheres na Magia, né? Mulheres na História da Magia, quando a gente contava histórias de mulheres que foram importantes e que tiveram a vida totalmente apagada, né? A vida mágica, né? Os feitos por, enfim, outros homens, às vezes por não conseguir ter voz na época, né? Uma época que massacrava muitas mulheres, né? Até hoje a gente ainda tem dificuldade de se colocar numa posição, sei lá, tão tranquila contra os outros homens, né? É bem difícil. Então, assim, a gente faz esse trabalho também de resgate, né? Dessas imagens que para a gente é tão importante, né? Que foram pessoas maravilhosas. E como você disse, né? Se não tivesse tido todas essas mulheres, a gente não ia estar aqui hoje, né? Trocando essa ideia e nem teria seu tarô. Então, certeza, é isso, né? Eu acho que é um trabalho muito bonito, assim. Quando a gente fala, né, hoje em dia, existem muitos grupos e muitos lugares voltados para essa pesquisa da ancestralidade e do sagrado feminino, né? Mas para nós é muito importante tirar isso desse campo assim do inatingível e entender que todo esse sagrado feminino já foi uma mulher encarnada e que ela deixou suas marcas, teve a sua história, arrumou seu próprio método de sobrevivência,
de viver da sua arte, entendeu? A Pamela lá em 1910 estava fazendo o que precisava para viver da arte dela, do trabalho dela, assim, e, nossa, quantas de nós estão até hoje, né, enfrentando esse caminho também. Sim, artistas, escritoras, né? Tudo que você imaginar, né? É complicado. Paula, aí puxando esse gancho, como é para vocês estar no mercado ocultista com mulheres enaltecendo o feminino, né? Quais são os ônus, né? Vocês tiveram alguma dificuldade, enfrentaram algum tipo de preconceito? E quais são os bônus? O que você vê de retorno desse movimento que vocês fazem? Eu acho que estamos muito no começo. Eu tenho uma esperança, uma visão, um desejo no meu coração de que tudo isso ainda vai ser muito mais difundido, né? E realmente esse trabalho, essa visão do oráculo e das mulheres que fazem parte dessa história, isso vai estar muito mais popularizado. Então, eu tenho isso no meu coração e eu acho que a gente enfrenta, eu acho que essa é uma realidade que a gente enfrenta diariamente, né? Existem lugares que são fechados, que são de difícil acesso, para os quais a gente precisa se explicar muito antes de entrar, né? Então, é um trabalho que imediatamente o que ele causa é uma rejeição, é um incômodo, o que eu acho legal causar um incômodo também, né? Faz parte, mas tem muita gente que nessa primeira rejeição já não quer mais pesquisar, já não tem mais interesse, já desvaloriza, né, o processo e não se dedica mais a ver o que está por trás ali, né, o que está por trás desse primeiro sentimento de incômodo. Então, eu acho que tem lugares ainda que a gente ainda não conseguiu chegar, que a gente ainda não acessou, e que estamos aí no caminho, né, para desbravar isso, para ter mais nomes de mulheres no ocultismo brasileiro e mundial, né? No qual o nosso trabalho seja valorizado pelo que ele é, né? Sem que a gente tenha que entrar tanto nas caixas e nos conceitos pré-estabelecidos pela parcela majoritariamente masculina aí que está dominando esses espaços, assim. Então, que a gente possa chegar com um trabalho original, único, né? E que fale também sobre a nossa história, que valorize, né? E que traga novas informações sobre partes que nós vivemos, né, e que talvez eles ainda não tenham visto, eles ainda não tenham vivido. Então, eu acho que estamos ainda desbravando isso. E o ônus, esse é o ônus, né? O bônus nossa, todo o resto, é poder estar aqui, é poder conversar com vocês, perceber mulheres que utilizam o nosso baralho, né? Pessoas que começam a utilizar o nosso baralho e veem representações que nunca tinham visto antes, né? E conseguem trazer um outro olhar para cartas que às vezes parecem distantes de nós, porque não tem a ver com essa nossa história, porque não tem a ver com imagens que estejam parecidas com a vivência de uma mulher. E aí, com isso, a gente consegue resultados incríveis, né? Pessoas que se sentem identificadas com esse trabalho, tarólogas que começam a utilizar a Nosotras especificamente para trabalhos que têm a ver com cura de traumas relacionados a gênero e a sexualidade. Então, eu sinto que a Nosotras é um trabalho que inspira outros trabalhos, que faz com que as mulheres olhem e elas tenham vontade de criar algo só delas, assim, e isso é a perfeição, isso é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer. Então, resumindo, a Nosotras é a retomada do poder feminino no meio ocultista. Axé que seja. Axé. Eu tenho uma outra pergunta agora mais técnica. Então, já que você gosta da astrologia, você colocou teus conhecimentos de astrologia no deck também? Como é que foi a conversa, né, de você com a Elisa falar assim, isso põe, isso não põe? Porque o tarô é uma ferramenta gigantesca, aí vocês tiveram que escolher. E aí eu falei, o mago, agora é a maga. Com certeza. Mas com quais certeza. aspectos? Tem o Mercúrio e tal? Essa parte eu tô entendendo que deve ter sido mais sua, né? Então, como é que foi esse processo de colocar exato. a astrologia no tarô? Eu tenho tudo gravado, Marcelo. Eu gravei todas as nossas conversas, a gente ia deixando em áudios e ia revisitando depois, né? E até hoje o nosso processo é bastante assim, de discutir muito, né?
E eu não sei te dizer exatamente o que eu coloquei, o que a gente não colocou de astrologia, porque eu sinto que é muito sobre esse fluxo mesmo, sabe? A hora que a gente começa a conversar e puxa uma história e a lembrança de um estudo relacionado à astrologia, e a Elisa traz muito da herança dela familiar, então isso entra também. E com isso a gente vai tentando entender onde é que aquela carta está, né? Entre tudo isso, entre as correspondências astrológicas que a gente conhece, entre o conhecimento que a gente traz do próprio tarô, né, que a gente estava fazendo da investigação do próprio tarô, eu acho que a gente encontra esse ponto onde todas essas informações se cruzam. E tem outra coisa muito específica na nós outras, que é o fato da gente trabalhar com colagem, né? Então, nossa, eu pensei na carta, ela veio na minha mão. Então, essas mulheres que a gente encontra no cartão postal também, é como se elas trouxessem outros insights, outras referências para nós, né? Então, vou mostrar aqui uma muito, muito clássica da Nós Outras, que é... Deixa eu tentar baixar aqui a luzinha. Essa eremita aqui. A eremita é a nossa carta e é uma eremita mãe, né? A gente colocou essa mulher porque esse cartão postal, a hora que a gente apareceu, a hora que a gente bateu o olho nessa mulher, foi ela que contou, né, que ela era eremita. Então, essa relação com a fotografia e com as mulheres que estavam nessa fotografia também ocupa um espaço assim muito grande do nosso trabalho, né? E é a partir delas que a gente vai juntando outros simbolismos. Trabalhamos muito com a Lua, tem muita Lua nesse baralho, muito dos planetas também, e do que as referências dele traziam, né, para poder adicionar esse conhecimento simbólico. Então, vejo isso bastante também. E com isso a gente ia encontrando esse cruzamento entre todas essas histórias e lapidando até chegar em cada uma das arcanas. Mas é um processo enorme, né? Tanto é que a gente lançou as arcanas maiores em 2017, 2 naipes em 2018 e mais 2 naipes em 2019. Então, foi a Nós Outras em si, ela ocupa uns 5 anos da nossa vida, pensando que essas cartas começaram a ser desenhadas em 2014. Então, até mesmo essa nossa evolução e esse nosso aprofundamento, assim, em algumas cartas eu enxergo que a gente está mais em sintonia para construir aquela, né, que aparecem mais referências astrológicas no começo do trabalho e outras no final do trabalho. Então, isso foi evoluindo também junto com a gente. Eu estou com uma pergunta da Rosana. Ela está perguntando assim, se nos arcanos menores vocês usaram os simbolismos também ou adaptaram para uma versão mais feminina ou relacionada, então moedas, espadas. Então, como é que foi essa adaptação? Se houve, se não houve, e como que ela foi? Eu acho que as arcanas menores já era um momento onde a gente estava bem sintonizada, né? E é um trabalho assim que eu gosto muito, sou muito apaixonada por diversas dessas arcanas menores. E com certeza, né? A gente utilizou esses simbolismos, trabalhamos com os ouros, as espadas, paus, copas, né? Mantivemos os naipes, mantivemos as 4 cartas da corte, mantivemos as A10 também. Mas é isso, a partir das nossas histórias e dessas conversas e desses pensamentos sobre outras formas, né, de ser mulher e de estar aqui, né, na posição que estão nessas cartas, surgiram muitas coisas. Então, a gente tem, por exemplo, esse set de espadas aqui, que é uma das minhas cartas preferidas, que ela tem isso de ser uma ladra, né? Ela é tradicionalmente uma carta que fala desse lugar de roubo, mas ela tem essa postura de bailarina, ela usa essa saia de bailarina e me lembra muito esse sair de fininho, né? Eu penso muito também nessa figura daquele conto do Encantador dos Ratos, que tira ele para fora da cidade, né? Através dessa arte, fazendo então essa sutileza, esse jogo aí de onde ela segura as espadas com uma mão e ela está meio que distraindo através da dança. Eu acho que isso é uma forma da gente pensar como éramos nós enquanto ladras, como era essa mulher ladra vivendo nessa época aqui, né? E ela vem com esses outros simbolismos, né? A carta do 8 de ouros também, onde a gente colocou uma fiadora, né? Uma costureira,
tem a ver com a história da Elisa, com a história das mulheres da minha família também. Muitas mulheres têm costureiras na família que sustentaram, né? Então, essa imagem do 8 de ouros, enquanto aquele que vai produzindo a sua própria segurança material e cada dia construindo um pouquinho, foi muito do que essas nossas ancestrais fizeram, né? De sustentar a família, de realmente trazer todo mundo nas costas através desses ouros, né? Através desse trabalho contínuo que só vai se amadurecendo cada dia mais. Tem também essa imagem que eu amo muito. Cadê o nosso 6 de ouros, que eu cheguei a mostrar ele lá no começo? Que é uma carta de arcanas menores também, e que está falando sobre um lugar de troca, né? E no baralho, por exemplo, da Pamela Smith, é essa pessoa mais rica que está oferecendo dinheiro ali em troca para outra. E a gente colocou 2 mulheres indígenas, onde elas estão passando o cachimbo uma para outra, e elas estão fazendo essa troca, que é uma troca espiritual, como se elas estivessem mutuamente se benzendo, mutuamente se fortalecendo, dando condições uma para outra. As 2 estão cobertas também, né? Esses panos trazem essa imagem de segurança para mim, quase como se elas formassem uma tenda entre elas, e esse é um lugar sagrado, onde elas têm uma troca realmente justa, e onde nada que for dito ali vai ser, de alguma forma, corrompido. Então, acho que é isso. Eu respondi a pergunta? Nossa, respondeu muito bem. Arrasou. Eu queria fazer uma pergunta também para você. Queria saber como ficou o lance do rei e da rainha, né? Se tem 2 rainhas, como se diferencia uma da outra? Como é que vocês pensaram nisso? A gente chamou uma de rainha e uma de realeza. Essa foi a maneira que a gente encontrou de trabalhar na corte. Mas elas têm simbolismos bastante diferentes, né? Porque as realezas que trabalham mais com esse lugar que se aproximam mais desse lugar da imperadora, eu enxergo assim, né? E as rainhas se aproximam mais desse lugar da imperatriz. Então, é como se uma dessas faces estivesse falando de cuidado e de gerenciamento daquilo que já existe, de proteção, né, ao que já existe, enquanto o outro está falando de lugares de estabilidade e de planos futuros, né? Então, a gente trouxe nos simbolismos dela essa questão, o redondo versus o quadrado, aquela que está virada para a esquerda e a que está virada para a direita, aquela que parece mais preparada para uma guerra, para uma batalha, e a que parece mais cuidadosa com aquilo que ela já tem, né? Então, a gente está sempre trabalhando essas referências do que seria o feminino e o masculino no baralho tradicional, através desse olhar de para além do corpo de um homem e para além do corpo de uma mulher, o que esse símbolo realmente está me dizendo, né? Qual que é a representação que está além disso? Fantástico, fantástico. Eu quero aproveitar o gancho. Então, como é que foi feito então no Cavaleiro e o Príncipe e Princesa também? Quais os termos usados? Então, essa foi uma questão, né? A gente colocou a cavaleira, a gente já tinha muita certeza que a gente ia colocar a cavaleira mesmo, porque a Elisa gosta muito dessa imagem das cavaleiras e de pensar nessas guerreiras de armadura que com certeza existiam e que se escondiam atrás de nomes masculinos, né? Para poderem guerrear, para poderem ocupar essa posição de cavaleira que a gente vê quando a gente... Enfim, em diversos filmes e lugares que se pretendem trazer um pouco da história das mulheres nessa época, né, trazem essas figuras que estavam disfarçadas. E com relação a essa figura, a gente colocou a princesa, nós chamamos de princesa. A Elisa adora o nome pajem também, então foi uma questão que na época a gente ficou muito tempo se perguntando. O nome princesa também, atualmente, a gente torce o nariz quando a gente escuta ele, né, relacionando com essa coisa da princesa da Disney, mas a gente foi ver a origem de pajem, né, e achamos muito associado a um lugar aí de serviço e de alguém que estava a serviço, né, de uma posição hierárquica que não era muito do nosso interesse. E quando a gente se conheceu, né, no nosso relacionamento, eu chamava muito a Elisa de princesa, chamava ela de princesa, porque ela né, diferente de mim que estou falando aqui, quando vocês entrevistarem ela, vocês vão ver que ela sorri o tempo todo, ela tem uma doçura que simplesmente sai dela, assim, muito dela.
E a gente começou a conversar sobre isso, sobre o que era essa força da princesa, né? Que é um nome que a gente está acostumado atualmente a ver como uma vulnerabilidade. E essas qualidades todas de princesa, né? Daquela que é inexperiente, ingênua, daquela que que de alguma forma tem essa doçura, essa leveza, né? De que isso é costuma se ver como fraqueza, mas convivendo com a Elisa, né, eu vejo muito como isso quebra as pernas das pessoas, assim, como essa força de rainha, realeza que se impõe, ela tem o seu lugar, mas ela não é a única forma possível de atravessar uma situação, de se livrar de uma situação difícil, né? E esse lugar da princesa, dessa que quebra pela doçura, pela gentileza, por esse excesso, na verdade, de ingenuidade que faz com que muitas vezes as pessoas se identifiquem num nível tão profundo que, assim, acabou a chance da pessoa. Às vezes, numa postura de rainha, né, numa postura de realeza que fosse muito firme num embate, isso não ia funcionar tanto quanto alguém que vem com essa doçura, que vem por um outro lugar, assim. Então, a gente trouxe a princesa pensando em resgatar essa força do lugar da princesa, né? De que isso não seja apenas visto como uma fragilidade, mas que essa princesa que chega de uma maneira muito sorrateira, na verdade, tem a sua própria inteligência e pode estar sacando muito mais de tudo que está acontecendo do que muitas vezes quem acha que está por cima. Resposta fantástica. Eu tenho uma outra pergunta aqui, falando um pouquinho do crowdfunding, né? Então, por que vocês escolheram fazer um financiamento coletivo ao invés de enviar isso para uma editora? Como é que foi esse processo de decisão, assim? A gente não tinha R$1, Marcelo, a gente não tinha R$1, a gente não tinha nenhuma influência, nenhum conhecimento do mundo assim ocultista da época. Foi tudo muito pensado assim. Na verdade, nessa época, o que estava acontecendo? A gente trabalhava fora, nós somos autônomas, né? Saímos assim da empresa foi em 2018, Então, fez 3 anos agora, né, que a gente está vivendo do nosso trabalho mesmo. Então, quando a gente começou a pensar esse trabalho do Nosotras, a gente não tinha ideia de como tirar isso de um trabalho online, que a gente fazia depois do expediente, de algo assim que começou nesse propósito, e de como que a gente ia passar para essa parte de realmente imprimir esse baralho, né, e ter isso em mãos. E era um desejo nosso. E foi bem na época em que realmente o financiamento coletivo ele estava ganhando uma força. A gente leu o livro da Amanda Palmer falando sobre a arte de pedir. Nós duas utilizávamos muito o Facebook na época, que era a rede social, né? Então eu já tinha blog, publicava texto, muito mais na via do ativismo, na verdade. Mas a gente utilizava bastante rede social e pensamos em verificar, né? O que eu vi? Eu comecei, então, a estudar outros projetos de financiamento coletivo e calculando ali mais ou menos quantas pessoas precisavam apoiar para o nosso projeto conseguir sair do papel. E eu olhei e eu falei, não, se somar tudo, a gente tem esse número de amiga, de família, né? A gente tem para quem pedir isso daqui. Então, foi isso, foi uma tentativa, foi um tiro no escuro que a gente deu para tentar realizar esse projeto, porque a gente não tinha nenhuma outra possibilidade nem nada a perder tentando realizar esse projeto dessa forma. E deu muito certo, foi muito maravilhosa a recepção. Com isso, a gente conseguiu realizar nossos outros trabalhos também, né, até ao finalizar o Nosotras. E hoje temos a nossa loja virtual que amamos, mas não descartamos o financiamento coletivo ainda não, viu? A gente é uma forma tão incrível de se relacionar com o público, de estar perto, de entender realmente o que as pessoas querem, sabe? E com isso conseguir fazer um trabalho coletivo, um trabalho não só sobre o que a gente quer, mas sobre o que aquela comunidade ali está querendo. Então, foi uma maneira maravilhosa que a gente encontrou de colocar Nosotras no mundo. A gente gosta muito disso. Eu sou suspeito para comentar, porque eu amo financiamento coletivo. É verdade, você faz bastante também. A gente trabalha, tudo que você falou, perfeito. Assim, a gente também trabalha com a galera, o pessoal dá palpite.
eles dão dica e falam, muda isso, faz aquilo e tal. Então é uma coisa assim fantástica. As meninas também, né? A Ingrid, Sim, a Cíntia, a minha esposa, a Cat também. A gente curte muito essa ideia de trabalhar em conjunto, né? Se a gente não formar um ambiente onde a gente consiga trocar experiências, né? Onde a gente consiga escutar um pouco da história do outro, a gente não tem uma relação, né? A gente não tem uma troca maneira. Né? E aí não é a mesma coisa, né? Tipo, adorei a referência da Amanda Palmer, viu? Tipo, eu adoro a Amanda Palmer. Nossa, esse livro era a nossa Bíblia. A gente falava muito dele, assim, quando a gente estava perdido, a gente falava, não, amor, mas olha, a Amanda Palmer falou aqui. As pessoas falam do Neil Gaiman, eu adoro Neil Gaiman, mas tipo, a Amanda Palmer para mim tem um lugarzinho muito mais especial no meu coração. Ai, que demais, ela é demais. É demais mesmo. Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui, ó, tem uma pergunta da Vi Brasil, ela queria saber por que vocês usaram a opção do 4 romanos, né, ao invés do 4 grego na grafia dos algarismos. Então, fizemos essa pesquisa com o Marcélia, né? E achamos muito interessante essa proposta que nós lemos, né? Que nós tivemos acesso a essa teoria de que o tarô ele seria uma crescente, né? Então, que por isso a utilização dos números que estão sempre somando e que nunca diminuem faria sentido nessa impressão, né? Algumas impressões de tarô mais antigos são assim também e a gente achamos legal para a nossa visão do que seria o conjunto do tarô, a história do tarô, utilizar essa grafia. Muito massa, muito massa. Demais, gente. Estou adorando essa entrevista, sinceramente, estou achando o máximo. Ah, que demais, eu também. A Anabelle falou aqui, Paula, nas suas jogadas de tarô, também você agrega os oráculos da Jamie Sams, como o trabalho dela se relaciona com o tarô? Sim, muito. Então, isso é super legal, né? A Jamie Sams é alguém que eu sou muito fascinada e que foi um dos primeiros oráculos que eu conheci depois de conhecer o tarô. Eu só trabalhava com tarô e só estudava tarô porque achava muito complicado qualquer outro jogo de carta para além disso. E quando eu conheci o trabalho da Jamie Sams, eu gosto muito da literatura dela mesmo, assim, sabe? Não gosto muito do baralho em si, da impressão dele, mas eu gosto muito do trabalho de texto dela. E isso é uma coisa que entra bastante quando eu e a Elisa estamos falando sobre colocar animais nas cartas, por exemplo, né? Porque a Jamie Sams tem um baralho todo sobre a simbologia dos animais e é maravilhoso. Eu amo como ela relaciona o que esse animal significa para nós, né? Qual que é o poder que esse animal nos traz, com as características desse animal vivendo mesmo na vida selvagem, né? Como ele se comporta, assim. Então, eu gosto muito desse estudo que ela faz, dessas relações, e a gente traz bastante isso para quando a gente precisa conversar sobre a simbologia de um animal na carta. Com relação às minhas tiragens, as minhas jogadas, eu já utilizei muitos baralhos juntos, assim, às vezes gosto de colocar também, mas geralmente eu deixo para tiragens especiais, para longos períodos, por exemplo, onde eu tenho uma visão aí dos próximos meses e também tiro um animal de conselho, uma das cartas do caminho sagrado, enfim, gosto disso. Mas hoje eu tenho o meu trabalho, assim, como taróloga, mais voltado para tiragem de tarô, assim, porque a Nós Outras é tudo, e ela me responde tudo, e eu amo muito trabalhar com ela. Muito legal. Muito lindo ver, Paulo, os arcanos menores muito trabalhados, muito pensados, que coisa linda, né? Mas a Gisele perguntou aqui no chat se você poderia mostrar a criação do mago, né? A correspondência e comentar sobre essa criação. Tá. Nossa, essa carta tem uma história emocionante, hein? Nosso mago se chama Maga, claro, e ela também é como se fosse uma dançarina,
uma artista circense, né? Ela traz essa brincadeira de alguém que está entre esse mundo mágico, né, e artístico, de alguém que está criando para além do que os nossos olhos veem e brincando com essa ilusão. Eu gosto muito de pensar nessa carta como uma ilusionista. Essa é a imagem dela, ajustando a luz. A gente tem os 4 símbolos aqui junto. A gente também fez questão de colocar a mesa cortada, como no tarô de Marsella, colocamos a mesa cortada. Ela está super na pontinha do pé, como se estivesse fazendo uma dança. Ela esconde a floresta ao fundo dela, e eu gosto muito desse lugar da figura da floresta, que aparece bastante nos contos de fadas, enquanto esse lugar que esconde a magia, né? Então, quando entra na floresta, é onde a gente encontra a bruxa, é onde a gente vai seguindo as luzinhas que aparecem. Então, tem muito esse lugar da floresta escura como o lugar onde a magia se esconde, e é um lugar assustador. E a maga está como se estivesse guardando esse lugar às costas dela e traduzindo as mensagens dele para frente, conforme ela vai movimentando a sua varinha mágica, né? Fazendo essa brincadeira, essa ilusão. E essa é uma carta que no ano passado... Foi no ano passado, foi 2020. Nossa, parece que faz 5 anos, 2020. Foi no ano passado. Nós perdemos uma amiga aqui no Paraná, a Maria Glória. Ela sofreu um feminicídio numa cachoeira super próxima, que todas nós frequentávamos, e era também uma ativista e uma bailarina, uma dançarina. E tem uma imagem dela dançando que se assemelha muito a essa carta, assim. E na época a Elisa colocou essa foto dela, utilizou a imagem dela para reconstruir a figura da maga. E ela era uma pessoa assim, sabe, super ativa e cheia de vontade de experimentar e de começar algo novo, e sem medo dessa primeira experiência e dessas tentativas das quais a maga fala para a gente, de misturar aquilo que nunca foi misturado, né? De começar algo totalmente novo. Então, a maga lembrou muito e ficou registrado para nós, a partir de então, como a carta da Magó. Assim. Então, ela ocupa um lugar super especial no nosso coração. Que lindo! Nossa, muito forte mesmo essa história. Muito forte, mas muito bonita a homenagem também, né? É complicado mesmo o que a gente vive. Eu tô com 2 perguntas aqui do Rodrigo. Então, vamos ver. Ele fala assim, qual foi a primeira carta que vocês fizeram? Aqui deu tipo start. E aí a segunda pergunta é qual foi a carta mais difícil de fazer e por quê? Tá bem. Bom, vamos lá. Vou mostrar, então, a primeira carta foi a Lua. A gente começou pela Lua, ela foi super intuitiva. Alguns anos depois, a gente até viu uma imagem bem parecida com essa num tarô chamado Mother Peace, que tem essa lua lá atrás também, mas foi depois dessa construção. Então, essa foi a primeira carta, ela já era uma carta bem trabalhosa e a gente ficou bastante tempo nela, né? A Elisa fez ela quase toda no escuro, sempre à noite. Nós conversamos pouco sobre o processo dela, na verdade, ela apresentou muito mais depois de pronta, e foi uma carta de um processo bem denso, assim, até para explicar um pouquinho como ela trabalha com colagem. Quanto mais elementos assim tem na carta, como essa mulher lagostinha aqui, mais tempo é de recorte, assim, né? Então é bem complexo recortar essas micropeças. E é uma carta cheia de micropeças, assim. Ela é cheia de pequenos símbolos, de pequenos segredos nela, assim. Então foi uma carta feita muito intuitivamente, mas que já puxou outras logo em seguida, assim. O tempo que ela demorou, depois, né, as outras vieram muito mais fluido e muito mais rápido. E as cartas mais difíceis? Bom, teve a dependurada. Quando a Elisa começou o processo de fazer as colagens, né, além das nossas conversas, tinha o movimento de tirar uma carta. Então, a gente tirava perguntando, né, que é uma coisa que a gente faz até hoje. Pergunta muito para o baralho sobre o que o baralho quer.
E aí, tirando uma carta, né, era a partir daquela carta que ia ser feita naquele momento. Então, ela é como se essa fosse uma forma de vivenciar, de viver essa carta, de viver a experiência dela. E foi isso que aconteceu, né? Vai brincar com essas coisas, vai mexer com essas coisas, foi isso mesmo que aconteceu. Então, quando ela foi fazer a dependurada, ela quebrou a mão direita, que é a mão com a qual ela trabalha. E ela fez essa carta realmente na posição de dependurada, assim, revoltadíssima de ter perdido a mobilidade, de estar com tanta dificuldade. Foi um processo de 40 dias de recuperação, então a dependurada foi feita muito devagarzinho e bem nesse movimento daquilo que não podia ser apressado, daquilo que não conseguia andar, caminhar, por mais que houvesse um desejo. Então foi uma carta bem difícil, bem trabalhosa por essa condição física mesmo. E também sofremos com 9 e 10 de espadas. Também foram cartas doloridas, difíceis de serem feitas e que se arrastaram aí durante um tempo. Cadê o nosso 9 de espadas? Essas cartas, nós temos uma menina, né? Uma filha, Rita, ela tem 10 anos agora, e quando ela estava justamente nessa infância de 5, 6, 7 anos, que a gente estava produzindo a Nós Outras, assim. E é super legal, super engraçado ver as reações dela com o baralho, assim. Então, o 9 e o 10 de espadas, ela odeia, ela não quer olhar a carta, ela quer passar rápido a hora que aparece, e é bem essa reação a essa primeira imagem, né? Não achei meu 9, gente, mas esse é o 10 de espadas. Que a gente trouxe essa imagem, né? O 10 de espadas fala sobre esse momento de morte, de finalização de algo muito dolorido, e a gente quis colocar essa mulher dando a última espadada, né? Ela tem 9 espadas nas costas e a última delas vem pela frente, assim como esse momento de sacrifício para se libertar de algo muito doloroso. Muito legal. O Marco perguntou aqui no chat, ele pediu para... Você já comentou um pouquinho, mas para você falar mais um pouco de como ficou a Imperadora, né? Que normalmente é uma carta tão masculina, né? Qual o caminho e o que ela representa nesse viés feminino? Então, a Imperadora é uma carta super interessante. Ela... Para mim, ela é um marco da Nós Outras, assim, e ela aparece muito, ela sai muito nas jogadas quando estamos falando sobre a própria baralha, a própria Nós Outras. E foi uma carta que demorou para a gente encontrar a figura que iria nela, né? Essa imagem mesmo, essa colagem, esse cartão postal dessa Imperadora, mas quando conseguimos construir essa imagem, eu acho que ela ficou muito representativa e elas trazem muito, né, essa diferença sobre o lugar de imperatriz e de imperadora. Então, acho que, principalmente, né, cada vez mais nós, mulheres, estamos nos vendo nessa posição de imperadora, né? E durante muito tempo, muitas pessoas fizeram a leitura do imperador, né? É possível fazer outras leituras, não é impossível. Não é só porque a gente colocou aqui que se tornou possível ver uma mulher nessa posição. Mas existe ainda a leitura de que quando o imperador sai no jogo, ele está falando sobre essa figura de um homem que vai chegar e é um homem que tem o dinheiro e é um homem que traz a segurança material e a estabilidade, né? E muitas de nós viemos de famílias onde essa figura que traz o pão para dentro de casa, que sustenta, que dá ordem, não é um homem, né? Nós já viemos de famílias que já não se construíram dessa forma e hoje em dia, cada vez mais nos vemos formando novos modelos familiares, né? Aonde essa postura da imperadora não está necessariamente associada a uma figura masculina, né? Então, eu acho que a gente conseguiu trazer bem através dos símbolos dela, da secura do deserto dela versus a água da imperatriz, do trono dela versus o conforto da imperatriz na natureza, da águia fêmea, que é uma pesquisa super interessante, né? Onde a gente vê que alguns baralhos, algumas impressões antigas
tinham um ovo embaixo da águia, né, do baralho de Marsella. Então, essa águia pode ter sido, em algum momento da história, a representação de uma águia fêmea. E isso traz muito dessa inteligência, dessa sabedoria da águia, que tudo enxerga lá de cima, mas que está, de alguma forma, preparando o futuro, né? Cuidando desse futuro, que é o lugar da imperadora, e que, enfim, podemos ocupar aí, né? Então, acho que esses símbolos deixam esse tipo de diferença explícita, o quanto uma delas está num lugar mais cíclico, mais criador, enquanto o outro está num lugar de estabilidade, segurança, de reforço, e é isso, né? Com corpos diferentes, mas com essa mesma representação simbólica. Muito legal. Aí eu queria perguntar, curiosidade minha, né? Se tem você e a Elisa no tarô, se tem uma carta que é você, uma carta é ela, se não tem, vocês preferiram não. Muitas! Ou se você tem alguma carta e falar, essa carta sou eu, essa carta é você. Muitas! Ela é imperadora, eu sou a Hierofante. Qual mais? E tem a carta 10 de ouros, que a gente colocou um gato igual ao nosso aqui no meio. No meio da comunidade tem um gatinho que se parece com o nosso. As cartas têm diversos segredinhos. Aqui no fundo do 4 de paus, a gente tem uma Frida Kahlo escondidinha, lembrando da casa dela, né, desse espaço que foi a casa dela com o Rivera, onde eles realmente criaram muita arte e receberam muita gente, e a gente acha que esse 4 de paus é uma boa carta para representar isso. Qual mais? Deixa eu achar. Tem até a imagem dela, gente. Tem uma mini Elisinha. É super pequenininha, eu não vou conseguir mostrar na câmera, mas tem uma Elisinha aqui, ó, no Ais de Ouros, que está bem no centro ali. É uma foto dela de criança que ela utilizou aqui nessa carta. E tem uma que ela vive tirando sarro de mim, inclusive, que ela diz que sou muito eu, que é esse 9 de copas. Eu amo essa carta também. Ela está muito relaxada comendo o sushi dela. Tem a imagem da amada dela aqui no fundo, uma foto enorme, preto e branco, de uma outra mulher, né? Que é como se fosse esse lugar da amada mesmo. Então, tem muitas, muitas cartas que a gente se identifica. Que máximo, Paula. Muito maneiro mesmo. Caraca, estou encantada com o trabalho de vocês. Muito encantada mesmo. Que demais, que demais. Queria saber um pouco como foi a construção da Carta do Diabo, né? Eu queria que você mostrasse um pouco para a gente também, porque é bem interessante, né? Quero ver como é que ficou essa carta. Então, essa é uma carta super legal para nós. Nossa, hoje eu estava falando, a gente estava brincando com isso também, falando de música das cartas, né? E eu falei da Diaba e eu falei de Like a Prayer, da Madonna. E ela falou, nossa, depravada, safada mesmo, né? Essa figura da Diaba. Então, eu acho que foi uma carta muito legal, muito intuitiva para nós, né? Enfim, na figura de mulher, e enquanto lésbica também, né? Quantas de nós já ouvimos que somos Diaba mesmo, muito depravada, uma coisa muito do mal, né? Que você vai para o inferno. Então, eu acho que tem muitas histórias de mulheres relacionadas a esse lugar da Diaba. A própria cobra, a história de Lilith, né? Que são essas imagens, essa cobra que teria seduzido. Então, tem muitas imagens de mulheres que, para mim, são associadas a esse lugar da Diaba, da que estava ali para provocar, para causar uma discórdia, né? Para interferir no caminho. Então, foi uma carta que veio também com muito prazer, com muita alegria para nós. Ela encontrou essa diabona, assim, bem na postura de acender um cigarro, sabe? Então, nós já colocamos um cigarro ali no meio. Eu adoro que essa carta tem o útero preso, né? O coração e o útero preso. Então, eu acho que fala muito dessas forças criativas que ficam como se fossem acorrentadas mesmo, né, em ciclos viciosos e não conseguem se desfazer, se desvencilhar, que é muito do que essa carta fala sobre não conseguir sair desse lugar de sofrimento, né, e de ficar em um ciclo vicioso mesmo.
E, enfim, acho que é uma carta que traz também um pouco dessa dualidade. Acho que a gente brincou com essa coisa das enamoradas, né? É uma carta que tem essa postura corporal parecida, e isso é bem interessante na colagem também, né? Quando a gente vê as imagens e a postura corporal delas, fala tudo. Então, não é fácil a gente encontrar essas duas mulheres tão curvadinhas assim, né? Tão cabisbaixas, de alguma forma se sentindo sufocadas mesmo, e outra com outra postura de peito aberto, né? Então é muito visível como essa diaba aqui tem um poder total sobre essas duas que acabam ficando mais encolhidas. Então é uma carta, na verdade, muito linda que a gente amou fazer. Esse lugar de diaba, né, lembra muito a representação brasileira que a gente tem, né, de Pombagira, né? E eu vi muito isso nessa total. carta, né, da mulher, total. né, que chega para causar na sociedade, né, e que desafia, né, os parâmetros do que é ser uma mulher recatada, né, uma mulher tipo, socialmente aceita, né? Então achei muito massa. Eu vi bastante isso nessa imagem que você mostrou, né, dos peitos de fora, né, essa coisa bem linda, né? Isso é muito foda. Sim. Gosto bastante disso. É engraçado que na semana passada eu dei aula sobre a diaba e a gente estava falando disso. Eu lembrei de uma frase que eu não sei de onde é, mas que eu ouvia bastante na época, né, das marchas que a gente construía, que era: nós somos as mulheres sobre as quais os homens nos avisaram. Então, a gente estava falando sobre o fato da diaba ser isso, sabe? Ser aquela de quem a gente ouvia assim: olha, aquela ali você não pode chegar perto, hein? Olha, aquela ali não é boa companhia. Olha, você não seja igual àquela mulher ali, aquilo ali é perigoso, assim, né? Então, quando a gente quando a gente é criança e adolescente, a gente vai formando essas imagens de mulheres através desses parâmetros sociais de quem vão nos apontando como mulheres que nós nunca podemos ser, né? E é muito louco quando a gente vira adulta e começa a olhar para isso e falar assim: nossa, mas na real tem uma grande força minha aqui, né? Na real, putz, tudo isso aqui, talvez eu sou. Talvez, né, eu estou sim um pouco. E aí, e tomando deixando essa diaba, né, se mostrar para nós, mostrar esse lado do que a gente entende como ser mulher, né, do que a gente entende como feminilidade, que fica anos sendo soterrado, sendo oprimido, e que a hora que encontra o espaço realmente é esse bichão, né, que vem acima de tudo. Exatamente isso que você falou, né? A gente passa muito tempo da nossa vida tentando entender por que essa imagem de fato existe, né? Do tipo, nossa, por que essa mulher tão rebelde, né? Será, né? Tem a ver comigo, né? E aí quando você vai tomando poder sobre si mesmo, né? Quando você vai entendendo que você não é um mero papel social, né? Você é uma pessoa com vontade, né? Uma pessoa que, enfim, que tem direito de ser livre sexualmente, enfim, fazer o que você quiser, e tem direito de ter os mesmos direitos, né, de qualquer outra pessoa, né? E aí você realmente cai essa ficha de tipo, porra, peraí, era eu o tempo inteiro, só eu realmente que não conseguia enxergar, né? Não é tão mal, né? Acho que não é tão mal ser assim. Não, eu acho que estava ruim antes. Acho que é por aí. Obrigada, Paula, demais. Tem uma pergunta técnica, depois uma outra que a Sol fez, depois a Cíntia te pergunta. A minha questão é a seguinte: a gente entrevista um monte de bruxa, mago, líder religioso, pessoal de Quimbanda, e a gente faz para todo mundo. E aí, para quando o pessoal de tarô e tal, a gente não fazia essa pergunta, mas aí as meninas falaram: não, tem que fazer. Então, bora fazer. Vai. Na sua opinião, o que é magia para você? Ui, nossa, é difícil mesmo. O que é magia para mim? É prática. Eu acho que magia é o que escapa por nós na nossa prática, na nossa vivência, na nossa realização, assim, né? Então a gente tem todas as camadas espirituais e todas as crenças, e quando isso se transforma em magia, para isso se transformar em magia, isso precisa passar por esse filtro aqui, que é a gente, que é o nosso corpo de carne e osso, que é a nossa realização, a nossa prática, aquilo que a gente fala, que a gente realiza,
a nossa arte, a nossa expressão no mundo, nossa sexualidade. Então, para mim, a magia é isso, assim, é quando todas essas camadas espirituais, todos esses acessos têm a possibilidade de passar pelo nosso corpo e estar aqui no mundo, realizando, agindo. Aí a magia aconteceu, é esse movimento. Muito legal. É muito legal que cada vez é uma resposta diferente, né? O Marcelo sempre fala Nossa, isso. eu fiquei super curiosa para saber as respostas. É muito legal. Não, tem mais de 200 respostas diferentes. A gente não teve um cara que foi idêntico. É maravilhoso isso. Que legal. E o que é o tarô para você? Como ele funciona para você, né? O que é o tarô na sua vida? Né? Além claro, né? Existe essa parte toda que você falou do estudo, né? Das artes, desse reconhecimento do ocultismo e tudo mais. Mas, assim, se você pegasse o tarô, o que ele representa na sua vida? Assim? O que é o tarô para você? Então, o tarô, assim, isso é um pouco difícil, né? Eu acho que é isso, né? Tem toda essa área dos estudos e tudo mais, mas como ele chegou para mim, o tarô ele chegou como uma ferramenta de trabalho, assim. Desde o momento que eu comecei a pesquisar, que eu comecei a estudar, eu sinto que, tirando as cartas, eu fui muito entendendo como essa ferramenta podia mudar a minha vida, sabe? E para mim, inicialmente, ele é isso, sabe? Ele é minha principal ferramenta de trabalho. Eu não consigo não falar disso, porque, claro que ele é muito mais, e que ele me abre muitas portas, muitos caminhos para diversos lugares, mas a forma como o tarô entrou na minha vida e como, depois dele, a minha relação com o trabalho é outra, é muito especial encontrar nele uma ferramenta que falou assim, olha, me pega, que nós vamos ser bons amigos e eu te dou condições de você viver autonomamente, viver livremente, viver executando um trabalho prazeroso, viver tendo essa possibilidade, né, de realmente fazer a sua vida, né? Então, eu acho que é incrível esse acesso, né? Tudo isso que a gente fala sobre magia e o espaço, mas, como eu disse, magia para mim é prática. É aquilo que eu consigo fazer, que eu consigo realizar. E quando eu tenho uma ferramenta como essa que se disponibilizou para mim como uma ferramenta de trabalho, ela transformou a minha vida e a minha relação com o trabalho. E isso é muito mágico, isso é incrível para nós. E a partir disso, como eu disse, né, a Nos Outras, ela me mostra muito isso também, que ela estimula outras pessoas a criarem outras coisas. Então eu vejo talvez como essa ferramenta sendo assim, sabe? Sendo um estímulo à nossa própria criação, à nossa própria realização pessoal, nossa própria realização em termos do trabalho que deixamos no mundo, né? Trabalho enquanto esse legado que deixamos no mundo. Então, o tarô, para mim, ele é primeiramente isso, e ele é essa ferramenta. Enxergo ele como uma ferramenta, um lugar de acesso, né? Uma maneira de interpretar aquilo que vem do plano do universo, né? Aquilo que vem da vida, aquilo que vem de Deus, e que ele me traz aí como uma ferramenta para que eu possa fazer essa tradução e fazer, né, a magia acontecer depois disso. Que legal. É como você coloca a sua magia no mundo, né? É isso mesmo. Eu tenho isso, sou bailarina, tenho escadância, é muito legal para mim ver como as pessoas têm as artes delas e como elas usam a arte dela para colocar a magia dela no mundo. Incrível, sim, Paulo. Muito lindo, Cíntia, muito lindo. Maravilhoso. A Sol, né, não coincidentemente pelo nome dela, ela pediu para você falar um pouquinho sobre a carta do Sol, que ela ficou curiosa como vocês representam esse feminino solar. Tá. Então, a gente chamou todas as cartas de A, né? Então, mesmo a Sol, a gente chamou de A Sol. Hoje em dia é super comum para mim. Eu entendo que gera um estranhamento, mas, né, eu até travo quando vou falar de outra forma, assim, que eu estou sempre chamando como meninas essas cartas. E ela ficou realmente muito diferente da Lua, porque eu sinto que a Lua está num lugar de maturidade, traz essa senhora, essa anciã, enquanto a Sol fala desse lugar
que está se abrindo, né, desse novo dia, do caminhar que está agora sendo colocado. Então, realmente, a gente trouxe dessa forma. A gente convive com muitas crianças, como eu disse, temos uma criança dentro de casa, temos muitas crianças na família, então foi bem gostoso também a construção dessa carta e essa aproximação. Ui, aí, deu. E essa aproximação com esse lugar da infância. E as cartas, elas têm, eu gosto muito dessas cartas que têm uma simetria entre elas, né? Parece que elas conversam de uma certa forma, mas enquanto a lua cobre a cabeça, a sol resplandece, né? Ela usa uma imagem que é tudo para fora, então ela está jogando para fora, ela não está cobrindo, não está escondendo. O caminho aqui, ele é feito por árvores, né, que são altas, que dão essa densidade, essa profundidade da jornada da lua, enquanto aqui a gente tem um caminho de girassóis, que é como se a gente estivesse atravessando esse campo florido, então na jornada do sol tudo está mais aberto, tudo está mais visível, existe essa proximidade. Eu também adoro que essa carta tem uma pequena muretinha, como se estivesse protegendo essas crianças, então falando que todo esse percorrer, né, esse andar pelo mundo ainda nos leva para esse lugar seguro, né? Ele está de acordo com a nossa caminhada quando a gente se sente confortável, segura nele, que é esse lugar muito da infância, onde mesmo vivendo coisas totalmente novas, a gente se sente protegida, né? Liberada para experimentar, liberada para tentar. Então, foi assim que a gente trouxe esse feminino solar. Maravilhoso, muito legal. Eu queria também perguntar não, eu queria que você falasse mais, você já comentou sobre isso, mas a importância dessa escolha, né, de ter esses corpos femininos diversos e naturais nas cartas, e como que eu queria que você falasse mais para a gente expandir a importância disso, né? O porquê, né? Acho que a gente sempre vai esbarrar nisso, gente. Acho que a gente sempre vai chegar nesse lugar, porque é isso, né? A sociedade, vida na Terra, ela é sobre essas dualidades, e enquanto a gente tem movimentos progressistas, a gente sempre vai ter movimentos conservadores, né? Então, isso está sempre caminhando junto, né? E, de novo, ressaltando aquele lugar, né, que brinca entre passado, presente e futuro, que é o lugar do tarô na nossa vida, ele é essa brincadeira entre o passado, presente e futuro, aquilo que se repete, que se reordena e por aí vai. Pensando nisso que sempre vai existir, então, é um tarô moderno, né, porque traz essas imagens de mulheres, mas a gente traz também essa leitura de que talvez a gente não falasse sobre as mulheres lésbicas, talvez a gente não falasse sobre as comunidades só de mulheres, talvez a gente não falasse sobre as mulheres trans, né, e travestis, que eu acho que é algo que esse baralho brinca com isso também, provoca esses lugares em diversas imagens. Talvez a gente não falasse sobre elas e a gente não tenha registrado muito isso na literatura, né? Mas elas existiam, elas estavam lá, elas sempre existiram, os aquilombamentos, esses lugares sempre existiram, né? Então, eu acredito que é muito importante a gente trazer essas imagens, trazer isso como uma importância também de atualmente, né? A gente se atualizar, eu falo isso, né? Também nas aulas, né? Com os meus alunos, será que faz sentido quando a gente vai fazer uma leitura, a gente partir do pressuposto de que todo consulente é hétero, né? Será que faz sentido a gente sempre partir dessa leitura, e aí, se a pessoa não for, ela precisa nos interromper e explicar um pouco? Será que isso não afasta as pessoas de fazer uma possível tiragem com a gente, né? Será que estamos preparadas para receber pessoas com corpos e sexualidades dissidentes? Então, acho que faz sentido a gente trazer essa provocação para hoje, para a maneira como as leituras são feitas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o tarô e esse registro e a maneira que a gente escolheu trazer as imagens dele trazem, além dessa possibilidade de ter uma leitura moderna, essa lembrança de que o nosso lugar na história sempre existiu, que nós existimos enquanto bruxas e que a resistência, né, desses espaços é uma realidade, mesmo que tenham escolhido deliberadamente não escrever, não retratar sobre elas, nós existimos. Que lindo!
Estou emocionada aqui. Eu também, lindas. Muito massa, cara. É realmente muito emocionante ter esse reconhecimento, né? A gente que trabalha com, enfim, com outras pessoas. Eu, por exemplo, tenho casa, eu tenho uma casa aberta, né? Digamos assim, é fechada, mas tipo, recebo outras pessoas, trabalho com outras pessoas, né? Estou sempre em contato com outras pessoas, clientes, enfim, né? E recebo pessoas de várias formas, sabe? Tipo, travestis, lésbicas, héteros e tal. E esse ponto que você tocou é um ponto muito sensível, porque tem muita gente que chega para falar comigo e fala, tá, mas se a gente pega a gente tem uma visão super binária do mundo espiritual, né? Tipo, do masculino e do feminino, né? E como é que isso se traduz, né? Enquanto travesti, né? Enquanto transexual, como é que a gente pode se encaixar nisso? Então, eu acho extremamente emocionante ver um trabalho que está propondo essa abertura, né? Porque eu acho que tem muita gente querendo se encaixar e muita gente querendo ser reconhecida, né? Enquanto um humano, né? Dentro da sociedade. E de fato não é, né? Porque a gente vive numa sociedade extremamente binária, né? Então, assim, é muito massa ver esse trabalho de vocês, porque é revolucionário, de fato, é revolucionário, assim, e é um trabalho inclusivo, né? E acho que é isso que está faltando no meio ocultista, principalmente, por ter essa visão, né, preto no branco, né, digamos assim. Uhum. E sabe, Ingrid, quando a gente pega ali essas imagens, eu estava olhando a Elisa, uma das grandes referências do trabalho dela é o trabalho do Bosch, né? E a gente tem um livrão de arte dele, bem grande, muito bonito assim. E você aproxima de algumas imagens e você vê umas coisas incríveis, que é uma pessoa com uma figura, com uma imagem, como se fosse um manto religioso, como se fosse uma sacerdotisa, e essa figura tem seios e tem barba também, sabe? Então, é muito interessante pensar nesses retratos de antigamente e nesses movimentos artísticos, né? Que já estavam, de alguma forma, trazendo a existência dessas pessoas que talvez tivessem outros nomes na época, né? Mas que, enfim, já ocupavam espaços sagrados, já eram vistas como pessoas com a sua própria magia, né? Com o seu próprio contato com esse lugar mágico, com esse lugar do oculto, do misterioso. Então, acho que é isso, temos o dever de resgatar essas histórias aí e de se propor, né, a fazer algo diferente, assim, pois, né, cansada. Cansado. Não, e justamente, esses dias eu estava vendo, acho que era uma live de uma drag muito famosa, que explica sobre história e tal, esqueci o nome, Rita Von Hutt. Rita Von Hutt. E ela estava falando exatamente isso, que é a questão que essa questão transexual, né, ela sempre existiu no Brasil, né? Você vê milhares de relatos em tribos e tal, e que isso era totalmente normal e totalmente de boa, né? E com a nossa colonização, né, com a influência europeia na nossa vida, isso foi dizimado, assim, né? Foi colocada uma regra aí que não é da nossa natureza, né? Então, enquanto brasileira, eu consigo reconhecer a liberdade da nossa história, entendeu? E acho muito mágico mesmo, de verdade, assim, do caralho. A gente tem uma pergunta também que é muito importante. O pessoal está falando aqui, eles estão jogando dinheiro na tela do computador, mas não está acontecendo nada. Então, como é que a gente consegue comprar esses decks? Vamos falar então como acompanhar esse trabalho, tá? A gente tem o nosso site, nossa lojinha www.nosotrastarot.com.br. elisariemer.com.br também entra no mesmo endereço, tá? Então, Nosotrastarot ou elisariemer.com.br. E lá tem o tarô, tem as toalhas que a gente produz com as artes da Elisa, tem a bolsinha para guardar o tarô, gente, que é um amor. Essa bolsinha é muito bem feita, é feita pela minha avó, que é capricorniana, super dedicada ao trabalho dela. Então, é um trabalho bem bonito, bem legal mesmo.
E vocês nos acompanham nas redes sociais, no @nosotrastarô. A gente está principalmente no Instagram e estamos com uma nova jornada, inclusive, no mês que vem, que vai ser um intensivão ali nas 23 que a gente fala, arcanas da Nosotras, né? Porque a gente ainda tem uma arcana extra, que é a Anima Mundi. Que demais. Que demais, que demais. Fala um pouco sobre essa arcana extra para nós. Então, a Anima surgiu no final do terceiro deck, através de uma promessa. Então, tínhamos feito uma promessa de que se atingisse um determinado ponto do financiamento coletivo, íamos ver de fazer uma arcana extra, né? Uma arcana que fizesse essa finalização da Nosotras como um trabalho único, né? E que marcasse esse espaço, assim. E aí a gente colocou 3 possibilidades de seres místicos, assim, todas mulheres, né? E de repente, fomos tirar as cartas para ver qual que saía para cada uma, né? E aí saiu a carta do universo para a figura da Anima Mundi. Tanto é que elas são super parecidas. Vou até mostrar elas lado a lado, que eu adoro. A Universo e a Anima Mundi. E aí a gente construiu, né, a partir disso, essa figura aqui, que é a figura da Anima, que seria essa alma criadora do mundo, né? E essa uma visão dessa grande mãe, né? Dessa produtora, dessa que jorra seu leite, dessa que está o tempo todo em comunicação com a matéria e também com o espírito, né? Então ela tem os pés sobre a terra, ela está influenciando toda a criação, mas eu vejo ela como uma carta muito latente, tudo que pode vir a ser. Eu vejo essa carta como uma gestante mesmo, sabe? Aquilo que pode vir a ser, aquilo que ainda vai ser criado. Então, como se tudo habitasse dentro dela. E acho que ela é uma carta que retrata a alma das Nosotras mesmo. Acho que ela quis falar para a gente assim, olha, essa sou eu, garotas, e a partir daqui eu vou só criar coisa linda no mundo, então sorta nós. Eu sinto que essa carta veio fechar o ciclo das Nosotras. E Paula, para a gente encerrar aqui, eu queria que você desse uma luz aqui para quem está começando, né? Você tem alguma dica para dar para a galera que está começando no tarô, enfim, no mundo ocultista, na jornada? Qual a dica que você tem para a galera que está começando? Eu acho que a dica é permita que o seu corpo te traga respostas também. Então, a sensação que você tem olhando uma carta ou um determinado símbolo ou uma imagem, ela é muito importante para a compreensão daquela carta. E ela também vai te levar à compreensão de você, né? De quem você é. Então, eu acho que uma das maneiras mais legais de trabalhar com o tarô é, para além da gente se dedicar aos nossos estudos teóricos, que a gente olhe para uma carta e permita sentir junto com ela, ver se ela dá frio, se ela dá calor, se ela dá desejo, se ela dá tesão, se ela dá medo, se ela nos assusta, se ela traz, de repente, alguma imagem que nos lembra outra imagem que tem relação com a nossa infância, com uma história que a gente ouviu. Então, que toda essa nossa memória emocional, física, sensorial, entre também no contato que a gente tem com o tarô, porque isso só vai enriquecer ainda mais a nossa capacidade de interpretação das cartas do oráculo. Muito massa, demais. Foi perfeito, Paula. Eu queria agradecer demais o teu tempo. Vou dar um beijão para Elisa, ela também vai ser entrevistada, não pensa que ela vai escapar, não. Ai, que bom! E Ingrid, como é que a gente acha Espelho de Circe? Então, gente, para quem não conhece o Espelho de Circe, vocês podem encontrar a gente no Instagram, @Espelho de Circe, ou no YouTube, né, /Espelho de Circe. Também encontra a gente no Spotify, né? A gente está falando muita besteira e muita coisa legal ao mesmo tempo. Tem uns podcasts muito maneiros que a gente está lançando. Inclusive, uma nova série sobre os versos dourados de Pitágoras, né? Muito bacana, junto com o Dr. Facilier.
Então, encontra a gente por lá. E no Facebook também, né? /Espelho de Circe. Sejam todos bem-vindos, né? Para entrar nessa jornada com a gente. Maravilhoso. Então, Cíntia? Só quero agradecer, maravilhoso, Paula, muito obrigada, incrível. E para a gente que é mulher nascendo ocultista, nada melhor do que ver mulheres nascendo ocultista mandando ver, entendeu? É um prazer, assim, é um deleite. Então, muito obrigada por esse trabalho tão lindo, essa arte, né? Isso é arte. Então, parabéns, obrigada. E eu queria aproveitar para convidar todo mundo, voltem aqui na Taberna dos Argonautas, toda terça-feira, 20 horas. Semana que vem a gente vai fazer um bate-papo, a gente está fazendo uma série sobre planetas, a gente vai falar sobre Mercúrio, e vem aqui trocar ideia, conversar com a gente, conhecer novos universos, voltem sempre. Paula, seja sempre muito bem-vinda, mande um beijo para Elisa, parabéns e obrigada. Ai, que delícia, obrigada demais, eu adorei conhecer o trabalho de vocês também, e nossa, foi maravilhosa essa entrevista, me senti super à vontade, gente. Obrigada mesmo. Sucesso, viu, para o trabalho de vocês também, que renda muito. Fantástico. E para você que chegou até aqui, não esquece, tudo que a Paula falou está aqui embaixo no link da descrição, onde comprar, como achar, Espelho de Circe, está tudo aqui já. Fantástico. E segue lá, like, segue o canal e a gente se vê aí de novo, né, no nossa Joy Ventura do Bate-Papo Mayhem com Taberna dos Argonautas. Próximo vai ser daqui 15 dias com a Verônica Rivas, vai falar sobre Pombagira e as mulheres da Quimbanda. Então, até mais, gente. Obrigada, boa noite.